Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é: o que é legal ou ilegal? Moral ou imoral? Uma questão muito discutida ultimamente e que a discussão se perde em alguns detalhes. Então iremos tentar discutir alguns, claro, não todos. É uma questão polêmica, ampla. Poderíamos ficar aqui 3 meses e não chegaríamos a um denominador. Faremos algumas colocações. Se caso você entender que é um assunto que vale, que merece outros vídeos, continuações poderão surgir. Leis devem seguir o princípio matemático da exatidão. Claras, definitivas, sem margens para interpretações. Se caírem no labirinto do interpretar, se tornarão uma relativa questão de ponto de vista. Jamais um veredito pode se basear no achômetro do juiz. Silogismo. Silogismo é um dos conceitos básicos da lógica. Ou seja, se a premissa e o enunciado são verdadeiros, a conclusão tem que ser verdadeira. Caso premissa ou enunciado, quem sabe os dois, sejam falsos, a conclusão, embora pareça lógica, também será falsa. Exemplo: todo aquele que nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho. Eu nasci no Rio Grande do Sul, logo eu sou gaúcho. Outro exemplo: todo aquele que nasce no Rio Grande do Sul é gremista. Eu sou gremista. Logo, eu nasci no Rio Grande do Sul. Perceberam a diferença? Ela é gritante. Eu procurei 2 exemplos que pudessem realmente tentar mostrar o que eu quero passar. O primeiro exemplo é verdadeiro, o segundo é falso, porque a forma que foi colocada induziu a pessoa a concluir erroneamente. E é nesse induzir que logo a seguir nós iremos entender como funciona a forma de pensar ou analisar a justiça no nosso país. No exemplo, apesar de eu ser gaúcho e gremista, conclusão veio por indução via falsa colocação, abrindo margem para contraponto. Sim, ele é gaúcho, mas há controvérsias. A pá de cal da lógica e da verdade, abrindo espaço para discussões intermináveis. Desvio de foco rouba a cena. Questões misturadas, questionamentos. Sim, ele é gaúcho, mas mostre no que se baseou a sua conclusão. Pensemos na mesma situação na hora do veredito de um acusado. O hábil advogado colocando: meu cliente é culpado? Mostre então as provas que os levaram a concluir. Existe uma grande chance de o criminoso ser inocentado por falta de provas, por falta de lógica de um silogismo mal construído. Mas o que é legal? Legal é o que não fere as leis. Simples assim. Ilegal é o que fere as leis.
Mas existem questões legais que são imorais. E questão ilegal que pode ser moral. Tá difícil de entender? Bom, eu começo dizendo que tudo depende da qualidade da lei. E há muito tempo nós estamos defendendo aqui no sofá que a lei brasileira é legislada por quem legisla em causa própria. Ou seja, se a lei dá vazão para conclusões falsas ou imorais, então o problema está na lei e não na conclusão. Darei um exemplo. Você pode estar pensando, poxa, mas isso aí não existe. Se a coisa é legal, não é imoral. Se a coisa é ilegal, não pode ser moral. Eu vou citar simplesmente a escravidão. Quer coisa mais imoral, mais indecente, mais vergonhosa na história do nosso país que a escravidão? Pois bem. Mas para a escravidão terminar, a princesa Isabel teve que mudar a lei. Porque até então, prender um ser humano numa senzala, obrigá-lo a trabalhar acima dos limites, açoitá-lo, deixá-lo passando frio, fome, sujo, num trabalho forçado, era legal. E quem fosse contra estaria cometendo um crime, porque estaria indo contra a lei. Creio que ficou bem claro. O que é legal nem sempre é moral. A lei não pode se basear na intenção ou motivação para determinar culpa ou inocência. Após o veredito, se for culpado, antes de se determinar a pena, atenuantes deverão ser considerados para se fazer justiça. Exemplo: homicídio. Defesa própria. A pessoa continua culpada, mas será absolvida por ser legítima defesa, instinto inerente aos seres vivos. Homicídio com ou sem intenção de matar. Homicídio sem intenção, culposo. Intencional, doloso. O acusado, sem a intenção, cai no atenuante do acidente. Continuará culpado perante a lei. Nada apagará o seu crime, mas a pena imposta a ele, por uma questão de justiça, será menor àquela colocada para quem cometeu o homicídio de forma consciente, sabendo do que estava fazendo e quais seriam as consequências dos seus atos. Atenuantes, portanto, se tornam armas imprescindíveis para se fazer justiça na dose certa, mas é inaceitável criar fatos fictícios baseados em filigranas para vitimizar criminosos, garantindo-lhes penas mais brandas. Um país que aceita a imposição de leis que justificam todos os crimes se condena à escravidão jurídica. Justiça é cega. Aí vai aparecer alguém e dizer, não aqui nesse país. A nossa justiça é injusta. A nossa justiça protege A ou B. Para ser bem tratado pela justiça tem que ter dinheiro. A nossa justiça é ruim, as nossas leis são fracas. Mais uma vez, uma premissa e um enunciado falso, conclusões falsas. Então vamos organizar. Justiça é cega, é justa. O mesmo não se pode dizer daqueles que defendem a justiça, daqueles que estão em cargos com a responsabilidade de fazer justiça. Então, esses sim, em muitos casos, não são justos. Em outras palavras, não podemos confundir justiça com juízes ou advogados.
A justiça, ela é direta, ela protege a todos. Juízes ou advogados, em alguns casos, podem estar trabalhando em nome de outros interesses. Juiz deve fazer valer a lei, não interpretá-la a bel prazer. Infelizmente é algo que nem sempre ocorre. E as leis brasileiras? Outro ponto que a gente tem que separar. É fundamental. Diferente de que todo mundo, a maioria, todo mundo não, toda unanimidade é burra, vamos dizer, né? O grande Nelson Rodrigues, mas diferente do que a maioria possa pensar, tudo que é decidido, todas as leis, não estão dentro da Constituição. Não é função da Constituição de julgar briga de vizinho, julgar ataques de histeria, roubo de galinha, não. Então existe a Constituição Brasileira, a Carta Magna, como também existe o Código Penal. Muitas questões são decididas levando em consideração leis do Código Penal, na verdade a maioria delas. Mas o que não pode acontecer é que o que está escrito na Constituição seja contrariado pelo Código Penal. E também não pode existir aquele sentido duplo que uma lei anule a outra. Porque daí vira o paraíso dos advogados. Porque começa a acontecer o que é moda nesse país, a relativização das leis. Um exemplo, existe uma lei que diz que nenhum, vamos botar assim, funcionário público, aí vale desde o office boy, o escriturário, diretores, gente que ocupe cargos de alta patente, usando uma palavra militar, até políticos eleitos. E a partir do momento que eles são eleitos, eles se tornam funcionários públicos. E essa lei diz: ninguém pode ganhar um salário maior que o do presidente da República. Só que eu não sei números, mas vamos dizer que se o salário do presidente hoje seja 40 mil reais. Nós temos políticos, nós temos funcionários públicos que ganham 500, 600, 1 milhão de reais por mês. Eles estão contra a lei? Não, é que criaram a tal da ajuda de custo. Então vamos lá, tudo bem, o cara ganha 40 mil reais, mas ganha 2 mil reais a mais para o cabeleireiro, ganha 2 mil reais a mais para ter um carro, ganha 2 mil reais a mais para ter caneta no seu gabinete, e assim vai indo. No final, a soma dá absurda. Então, digamos que alguém quisesse acabar com essa farra. Pô, não, tu tá ganhando 150 mil, 110 são de ajudas, o teu salário, na verdade, é 40, então tem que acabar, esses 110 tem que sumir. É ilegal, mas daí existe a lei do direito adquirido. Ou seja, mesmo que você prove que o ganho final, porque é tudo um jogo de palavras, não é salário, é ajuda de custos, mas no final é o ganho. Então, mesmo você sabendo que o ganho dele é legal, mas é imoral, mesmo que você consiga, de alguma forma, reverter esse conceito e mostrar que, além de imoral, é ilegal, o advogado entra com a lei do direito adquirido. E essa lei garante que ele tem, sim, todo o direito de manter o ganho e
Se tentarem tirar, estarão contrariando a lei. Ou seja, duas leis ficam brigando. E na prática o que acontece? Advogados ganham um caminhão de dinheiro. E o cara continua com seu salário e ninguém irá tirar. Desde que mude-se a lei. E a questão do fazer justiça? Aqui no Brasil é interpretada de uma forma diferente. Eles trabalham para não cometer injustiça. Teoricamente até é bonitinho. Ou seja, não querem condenar um inocente. Então esse inocente tem todos os direitos de defesa. Porque ele será culpado somente quando provarem que ele não é inocente. E enquanto ele estiver injulgado, ele não poderá perder o seu direito máximo de liberdade. Então, se o cara tiver dinheiro, ele é condenado em primeira instância, segunda instância, terceira instância, coisa poterada, aí tem a lei da prescrição. Ou seja, se o cara tiver dinheiro, poder cometer um crime, mesmo que esteja claro que ele é culpado, ele terá direito à defesa. E irá prorrogar de tal forma, à base de recursos, que chegará a um determinado momento que baterá na lei da prescrição. Estará livre, porque o tempo mostrou que não conseguiram provar que ele era culpado. Mas no país, o que é prova? E o que a gente precisa pensar com relação a essa coisa de, poxa, para não condenar um inocente, se deixa em liberdade 10 mil culpados. Vejam o absurdo. Vejam o absurdo. Claro, é ruim condenar alguém que não cometeu crime, erros acontecem. Acontecem. Mas daí a gente entra na matemática. Para salvar um inocente, deixa blindado 10 mil culpados. E esses 10 mil culpados, que irão continuar a cometer crimes, quantos inocentes eles irão sacrificar? Façam a conta. Então o direito de defesa deve ser preservado, mas tem que ter um limite. E o grande problema hoje é a relativização da prova. Porque, usando essas leis que se contradizem e colocando sempre o direito de defesa à frente, eles conseguem protagonizar uma cena hilária. Alguém vem e me mostra a foto de um macaco. Aí me pergunta, que bicho é esse? Defina esse bicho antes de dizer que bicho é esse. Eu digo, bom, esse bicho tem cara de macaco, corpo de macaco, jeito de macaco, forma de olhar de macaco. Então esse bicho é um cuidado. Olha, diz o advogado, cuidado. Cuidado com o que vai dizer. Você poderá incorrer em calúnia, difamação, porque esse animal tem olho de macaco, cara de macaco, orelha de macaco, cabeça de macaco, mãos de macaco, pés de macaco, mas não é um macaco. Não há provas que ele seja um macaco. Mas, poxa, olha só, um monte de evidências, é um macaco. Não. Ele não é um macaco. Aí o juiz olha para o advogado e diz, pô, tu tá louco. Isso é um macaco.
Aí o advogado perdeu a causa, vai recorrer. E vamos passar 20, 30 anos até a prescrição sem ninguém poder bater martelo definitivo que aquela foto, que é igual a um macaco, realmente seja um macaco. Aí nós temos distorções. Por exemplo, a lei do flagrante. Só é preso automaticamente se for pego em flagrante. Mas um gênio qualquer falou que o flagrante vale somente 24 horas até o momento que ocorra a prisão. Isso é um absurdo. Porque, poxa, imagine assim, 200 pessoas, câmeras, tudo ali, vem passando um cidadão. O outro chega e mete bala, sabe, na cara dura, na frente de todo mundo e sai andando. Existe o flagrante, tem as testemunhas, tem as câmeras, tem tudo. Mas se esse indivíduo conseguir ficar 24 horas sem ser preso, após esse prazo, ele será recolhido, o advogado entrará com recurso e ele poderá responder em liberdade. Se for um cara que tem grana, nós voltamos àquela coisa de recurso até a prescrição. Então, que lei de flagrante é essa que 24 horas eliminam o flagrante? Mas vamos lá. Cidadão cometeu o crime, foi pego em flagrante, foi preso, foi julgado, condenado. 30 anos de cadeia. Poxa, aí vem os benefícios da lei. O cara pode ser um estuprador, um assassino de velhinhos, um ladrão de banco ou joias. Está preso, foi condenado. Mas primeiro, depois de cumprir determinado período da pena, ele tem direito a benefícios da lei por bom comportamento. Mas, cara, o que é isso? Se ele é um estuprador de crianças e mulheres, lógico que ele terá bom comportamento, porque na cadeia não tem crianças e mulheres. Se ele é um assassino de velhinhas, vale o mesmo. Se ele é um assaltante de bancos, se ele é um assaltante de joias, vale também. Ah, mas todo mundo tem direito a uma segunda chance. Não, todo mundo não. As vítimas não têm. Ah, porque a cadeia é para recuperar o indivíduo. Ótimo, eu acho que a teoria é muito boa, desde que tivesse um sistema penitenciário capaz de recuperar alguém. O que temos hoje é um curso intensivo de criminoso. O cara entra lá amador e sai um profissional, e o pior que sai, porque tem os benefícios da lei. Como pode? Poxa, para que serve a prisão, então? Então, da forma que a coisa está, hoje no Brasil nós estamos caminhando, se não houver uma reavaliação e uma reforma geral nos conceitos, não na Constituição, não nas leis do Código Penal, mas nos conceitos. E a partir desses conceitos, a lógica nos mostrar que algumas mudanças têm que ser feitas, nós vamos chegar num ponto que o maior dos crimes será privar o cidadão da sua liberdade. Em outras palavras, se o cara estuprou, assaltou, assassinou, seus crimes são hediondos. Mas crime maior será prender o sujeito. E aí? E aí vamos chegar num ponto que não se prende mais ninguém. Em outras palavras, terra de ninguém.
onde o criminoso será a vítima. Claro que não explicitamente assim conceituado, mas a vítima será condenada a uma pena irreversível, mesmo que não haja morte, há traumas, há sequelas. A vítima terá que conviver com esse medo se tiver chance de sobreviver. A vítima sofrerá todos os danos possíveis e inimagináveis. Passará o resto da sua vida presa, prisioneira de medos, de desencanto. Enquanto que o agressor estará livre. Porque a lei, em defesa da democracia, garante seus direitos de liberdade. O impressionante é que todas as decisões jurídicas de determinados juízes é baseada na democracia. Eles esquecem, democracia vem do povo, pelo povo e é para o povo. E aí hoje, quem rouba a cena é o STF, são os ministros. Profundos conhecedores das leis, e aqueles que não são têm assessores, técnicos, advogados que recebem uma pauta e que conseguem habilmente, com termos rebuscados, data vênia, meritíssimo, navegar pelas filigranas jurídicas do é legal e ilegal, moral e imoral, muito antes pelo contrário, porque não podemos isso, que devemos aquilo, porque diz a Constituição, enfim. E nesse imbróglio, eles tornam o veredito uma questão do a quem interessar possa. E mesmo que o que eles estão falando seja absurdamente imoral, sendo nossas leis uma relativização do que o que vale é o ponto de vista, nós vamos andar em círculo e eles terão o poder de definir quem segue livre, quem é preso, quem é criminoso, quem é vítima, mas não de acordo com aquilo que a gente acha que seja o moral seguir, mas de acordo com o seu modo de pensar e de interesses que estão muito acima do cumprimento da justiça. Em resumo, era isso por agora. Se você achou meio complicado, assista esse vídeo várias vezes, compartilhe, dê para outras pessoas, comente, discuta. Tente chegar num denominador comum. E se achar que é válido esse tipo de discussão, entre aqui embaixo na descrição, que faremos outros vídeos tratando desse assunto. Porque o importante agora não é julgar a forma que um ministro do STF está agindo, não é julgar atitudes de advogados, não é condenar a libertação de presos, não. O importante agora é nós desbaratarmos esse novelo de lã cheio de entrelinhas, cheio de notinhas de rodapé,
cheio de contradições, cheio de filigranas, e termos assim uma lousa, a visão geral do que proporciona a esses que estão usando as leis para objetivos que não sejam fazer justiça, o que lhes dá essa possibilidade legal, mas imoral. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo, que será assinado por mim e pela história. Assunto encerrado e ponto final.